Olha só que coisa. Pensa comigo. A gente está em 1935 e um filósofo espanhol importante, José Ortega y Gasset, sobe lá num palco e fala que o problemão cultural da época não era faltar livro. Não. Era o excesso. Exatamente. Eles chamam de selva selvagem de publicações. E a ideia dele para o bibliotecário, bom, era atuar como um tipo de regulador, quase uma polícia do livro. Uma ideia bem forte, né? Muito forte. E que hoje, quase 100 anos depois, ainda mexe com a gente. Talvez até mais agora, com essa nossa avalanche digital toda. Com certeza. E é essa visão que a gente vai explorar um pouco mais hoje. A nossa base aqui é o discurso Missão do Bibliotecário, que Ortega fez lá em Madrid, naquele ano mesmo, num congresso internacional. Isso. E para ajudar a gente a navegar nessas ideias, no impacto delas, a gente tem também um pós-fácil muito bom do Antônio Agenor Briquet de Lemos. Ele contextualiza, analisa como a palestra repercutiu, né? Sim, um material excelente para entender a recepção. Então, o nosso objetivo aqui é entender mais a fundo o que o Ortega queria dizer com missão. Tanto no sentido mais existencial, para qualquer pessoa, quanto na aplicação pro bibliotecário especificamente, né? Com esse desafio do excesso de informação. Uhum. Como que um diagnóstico lá de 1935 ainda consegue cutucar a gente hoje? Ok, vamos começar a desenrolar isso. A peça central do argumento do Ortega é essa ideia de missão, né? Algo bem particular dele. Exatamente. Pro Ortega, viver não é algo passivo. Cada pessoa, segundo ele, tem uma missão que é só dela, intransferível. Um dever fazer, como ele diz, que define o caminho autêntico da pessoa. Um dever fazer. Isso. E o ponto-chave é que essa missão, ela não vem de fora. Não é imposta por, sei lá, deuses ou pela sociedade. Ela brota da nossa própria realidade mais íntima, sabe? Da nossa constituição. Ah, entendi. Vem de dentro. Vem de dentro. É a resposta para aquela pergunta fundamental. Qual caminho de vida eu vou seguir? O quod viter sectabor iter, que ele gosta de citar. Assumir essa escolha, esse projeto de vida, é o que torna a gente autêntico. E não fazer isso seria? Seria, na visão dele, tipo uma fraude existencial. Uma falsificação da própria vida. Fugir daquilo que a gente sente que deve fazer. Por isso a vida tem esse caráter meio imperativo, quase uma vocação mesmo a ser cumprida. Entendi. Mas como ele conecta essa ideia que é tão pessoal, tão existencial, com uma coisa tipo uma profissão, um trabalho? Parece um salto, né? É um movimento bem interessante no pensamento dele. Ortega argumenta que a profissão não é só um jeito de ganhar a vida, sabe? Ela é um dos lugares onde essa missão humana fundamental pode se realizar. Ele diz que a sociedade, conforme evolui, vai identificando necessidades coletivas, tipo cuidar dos doentes, construir coisas, educar, organizar o conhecimento. E para dar conta disso, ela cria papéis, ofícios, profissões. Claro. Aí o bibliotecário surge, então, não por acaso, mas como uma resposta a uma necessidade histórica que a sociedade passou a sentir em relação aos livros, ao conhecimento registrado. A sociedade precisa dessa função, entendeu? Faz todo sentido. E essa necessidade em relação aos livros mudou demais, né? Como o próprio Ortega descreve. Ele traça uma linha do tempo bem clara disso. Sim, ele faz um panorama histórico rápido, mas bem significativo. Lá na Antiguidade, Idade Média, o livro era, uma coisa rara, preciosa. Difícil de acessar. Guardado a 7 chaves, né? Praticamente. O guardião desses livros tinha uma função mais de preservar um tesouro para poucos. O livro quase não existia como fenômeno de massa, assim. Aí vem o Renascimento, Gutenberg e a imprensa. Exato. A imprensa começa a mudar o jogo. O livro fica mais acessível, circula mais, começa a ser visto como uma necessidade social mais ampla para educação, para ciência, para administração. E o bibliotecário. A figura do bibliotecário começa a aparecer com mais clareza ali, mesmo que ainda não do jeito formalizado de hoje. Mas a explosão mesmo, o ponto de virada que o Ortega acha crucial, acontece no século XIX. Ah, a Revolução Industrial chegando na impressão. Precisamente. Novas tecnologias, prensa a vapor,
papel mais barato. Tudo isso barateia e acelera a produção de livros de um jeito, nossa, sem precedentes. De repente, o problema não é mais a falta, é a quantidade. E aí o desafio muda. Totalmente. O desafio vira como organizar tudo isso. Catalogar, classificar essa montanha de material. É aí que a profissão de bibliotecário se institucionaliza de verdade, com escolas, associações, métodos, muitas vezes ligado ao Estado, né? Sim, muitas vezes sob a tutela do Estado que assume essa tarefa de gerenciar o patrimônio intelectual. Aí surgem as grandes bibliotecas nacionais, universitárias, públicas. E é nesse ponto que o Ortega chega com o diagnóstico surpreendente dele para o século XX, o problema se inverte. Totalmente. Completamente. Ele olha para o começo do século XX e diz, tipo, calma aí, parem as máquinas. O desafio agora não é a escassez, é uma abundância que ele chama de monstruosa, selvagem, tal da selva de livros. Essa imagem forte, né? Uma selva onde é fácil se perder. E a preocupação dele é séria. A produção sem controle de livros, e ele fala mesmo dos inúteis, supérfluos e estúpidos. Essa produção toda ameaça a própria cultura que o livro deveria, em tese, servir. Nossa, é um paradoxo bem interessante. Quer dizer, a ferramenta que foi criada para preservar e espalhar a cultura começa a sufocar a própria cultura, pelo excesso. É exatamente esse o ponto dele. Ler tudo, impossível para qualquer ser humano. Achar o que realmente importa vira uma tarefa gigantesca. O livro, que era símbolo de saber, de luz, corre o risco de virar só ruído, um peso, um fator de confusão. E a facilidade de publicar, que deveria ser ótima. Vira um problema cultural sério, na visão dele. Como é que a gente separa o joio do trigo nessa avalanche de publicações? Como garante que as obras que realmente importam não vão ser soterradas pelo monte de coisa trivial? Olha, essa análise já é forte. Mas a solução que ele propõe para o bibliotecário é ainda mais radical. Aquela ideia da polícia do livro. Confesso que, assim, de primeira soa meio autoritário, né? Quase distópico. Sem dúvida. É a parte mais controversa, a que deu mais o que falar. Mas é importante tentar entender o que o Ortega parece querer dizer com polícia do livro. Ele mesmo tenta explicar, diz que não é bem censura política no sentido vulgar, sabe? De proibir ideias por causa de ideologia de Estado. A proposta dele é mais para uma regulação intelectual. Mas, na prática, como que funcionaria essa regulação intelectual? Quem é que define o que é inútil ou supérfluo? Isso não abre margem para um outro tipo de controle? Talvez mais sutil, mas ainda controle? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E Ortega não dá o manual de instruções detalhado, não. A ideia central é que, diante dessa selva, o bibliotecário do século XX, e a gente pode até estender para o XXI, não podia mais ter só aquela função passiva, de organizar o que chega. Precisaria ser mais ativo. Isso, precisaria assumir uma função ativa, de filtro, de guia, de orientador, deveria ajudar o leitor a navegar, a achar os caminhos importantes, a defender, a pessoa ele usa essa palavra, da avalanche de impressos. Seria uma intervenção qualificada no fluxo da produção e do consumo cultural. Uma espécie de curadoria intelectual em larga escala, então. Mas com o poder de barrar o que não passa no filtro? É isso? A linguagem que o Ortega usa sugere isso, sim. Ele fala em impor uma organização à produção, em exercer a higiene mental coletiva. É uma visão que joga no bibliotecário uma responsabilidade nossa imensa e, claro, um poder considerável. É bem audacioso. Muito audacioso. Propor que essa profissão não só organize o que já existe, mas que ativamente modele o acesso ao conhecimento com base em critérios de relevância, de qualidade, de necessidade. É uma mudança de paradigma, assim, brutal, né? Comparado com a ideia tradicional da biblioteca como um lugar neutro, completo. E essa visão radical da função do bibliotecário tem a ver com a importância que ele dava ao livro em si, certo? Totalmente ligado. Para Ortega, o livro não é um produto qualquer, né? É a materialização do pensamento humano, do dizer que quer ficar, que busca permanência. É um instrumento, assim, absolutamente vital.
para a cultura continuar, para a memória coletiva. A escrita fixa o pensamento. Exato. Permite que ele atravesse o tempo, o espaço, que seja debatido, contestado, melhorado. Sem o livro, ele argumenta, grande parte da nossa vida intelectual, espiritual, seria impossível. Então, a tal polícia do livro, por mais chocante que possa soar, seria uma tentativa de proteger essa função essencial do próprio livro. Essa é a lógica interna do argumento dele, sim. Se o excesso de coisa trivial ou mal feita ameaça afogar as obras que importam, se o barulho impede a mensagem importante de ser ouvida, então regular esse fluxo seria um jeito de salvar o próprio livro, para ele não virar irrelevante ou até nocivo. Tipo, podar uma planta para ela crescer melhor. Isso, uma boa analogia. A intenção declarada é preservar a força do livro como veículo do pensamento essencial, garantir que ele possa cumprir a missão dele. É fundamental a gente lembrar o contexto também. Madrid, maio de 1935. A Espanha estava ali, caminhando para a Guerra Civil, a Europa vendo o fascismo, o nazismo crescerem. Isso influenciou a fala dele ou como ela foi recebida? Olha, o pós-fácil do Brique de Lemos marca bem esse pano de fundo tenso. A instabilidade política era muito presente. E sim, com certeza isso deu uma cor tanto para a formulação das ideias do Ortega, quanto para o jeito como elas foram recebidas. E a repercussão foi rápida, né? Foi. O discurso foi publicado logo, traduzido, e as reações vieram na hora. E ao longo do tempo foram bem diversas. Como aquela crítica do Stanley Kunitz, já em 1936, chamando as ideias de histeria fascista. Foi uma leitura isolada ou teve mais gente pensando assim? Não foi isolada, não. A acusação de elitismo, de autoritarismo, de uma certa desconfiança na capacidade do público de escolher o que lê, isso acompanhou a recepção da obra do Ortega em geral e desse discurso em particular. A própria metáfora da polícia, mesmo ele tentando explicar, alimentou essa interpretação. Criticar o excesso podia parecer. Podia ser visto como uma forma de justificar um controle sobre o que as massas deveriam ou não ler. E naquele contexto político, isso era uma preocupação muito real, né? Mas é importante notar, como o Brique de Lemos aponta, que o Ortega, em outros textos, como A Rebelião das Massas, ele de fato defendia que precisava de uma minoria seleta, uma elite intelectual, para guiar a sociedade. Para ele, a própria democracia de massas dependia dessa liderança mais esclarecida para não se perder. Não era um elitismo de berço, mas de mérito intelectual. Isso, a ideia era essa, de mérito e responsabilidade intelectual. Mas não dá para negar que essa visão de uma elite guiando as escolhas culturais das massas gera um desconforto, né? Levanta questões sobre quem tem o poder de definir o que é válido, necessário ou supérfluo. Com certeza. E dentro da própria biblioteconomia, como é que essas ideias foram absorvidas ou rebatidas? A proposta dele pegou de alguma forma? Pegou, mas assim, de forma mais matizada. Nomes importantes da biblioteconomia do século XX, como Lester Achain, a Jessie Shira, que são citados no pós-fácil, dialogaram com as provocações do Ortega. A ideia do bibliotecário como um selecionador ativo, sabe? Um filtro. Espernaveceu. Ah, então não foi totalmente descartada. Não. Até se fortaleceu com conceitos como o desenvolvimento de coleções. E o próprio desbaste, aquele termo técnico, né? O weeding ou pruning em inglês, aquela prática de tirar livros velhos, estragados ou que ninguém usa mais das prateleiras. Então, essa prática de selecionar e até descartar livros, que é comum hoje, tem alguma raiz nesse debate que o Ortega começou? De certa forma, sim. Mesmo que a justificativa hoje para o desbaste seja muitas vezes mais prática, a falta de espaço, manter o acervo atualizado, ela ecoa aquela preocupação do Ortega com a necessidade de gerenciar ativamente a coleção, de não só acumular tudo passivamente. Interessante. O Achain, por exemplo, discutiu muito a tensão entre a liberdade de ler e a responsabilidade do bibliotecário na hora de selecionar o material. É um debate que se conecta diretamente com as questões do Ortega. E a Shera aprofundou a reflexão sobre os fundamentos da biblioteconomia, a natureza do conhecimento registrado, coisas que também estavam no centro das preocupações dele. Mas a linguagem da polícia ficou para trás.
Ah, sim, essa linguagem provocadora foi deixada de lado, mas a questão do papel ativo do bibliotecário na mediação do conhecimento, essa sim permaneceu central. Olhando para hoje, então, quase 90 anos depois, com internet, rede social, inteligência artificial criando conteúdo, a selva selvagem do Ortega parece até, sei lá, um jardim de infância perto do que a gente tem agora, né? Nossa, absolutamente. Se a quantidade de livros impressos em 1935 já parecia monstruosa para ele, o volume de informação digital que a gente produz e consome hoje é de outra ordem de grandeza, completamente diferente, quase inimaginável naquela época. A metáfora ficou ainda mais forte. Exponencialmente mais adequada. A gente não tem só excesso, tem desinformação, tem manipulação por algoritmo, tem bolha de filtro, os desafios se multiplicaram, ganharam novas camadas de complexidade. É uma selva bem mais perigosa, talvez. Então, aquela missão que o Ortega imaginou para o bibliotecário de ser um regulador, um filtro, um guia, ela ainda faz sentido hoje, mesmo que não seja mais só sobre livro impresso. Olha, eu diria que a necessidade por trás daquela missão é mais urgente do que nunca. A necessidade de curadoria, de checagem de fatos, de letramento informacional, de ajudar as pessoas a navegar criticamente nesse oceano de dados, a distinguir informação de opinião, fato de ficção, conteúdo relevante, de ruído. A necessidade existe, mas a questão é quem está fazendo isso hoje. Exato, essa é a grande questão. São os bibliotecários, num papel expandido? São os professores? São as próprias plataformas de tecnologia com seus algoritmos de recomendação, de moderação? Somos nós mesmos, cada um tentando criar o próprio filtro? Exatamente. Se são os algoritmos, quais os vieses deles? Se são os influenciadores, quais as credenciais, as intenções? Se somos nós, a gente tem as ferramentas, o tempo para fazer essa filtragem direito. Aquela missão fundamental de organizar o conhecimento e facilitar o acesso ao que é vital, que o Ortega colocou no colo do bibliotecário para os livros, hoje ela se pulveriza, se reconfigura nesse novo ecossistema digital. As ferramentas mudaram. As ferramentas mudaram, os atores são outros e os riscos talvez sejam ainda maiores. Que percurso, hein? A gente começou com a ideia do Ortega sobre a missão pessoal de cada um, aquele chamado interno para ser autêntico. Vimos como ele levou isso para a profissão do bibliotecário, identificando o excesso de livros e não a falta como o grande problema cultural do tempo dele. Isso. E aí mergulhamos a proposta audaciosa dele, quase explosiva, de uma nova missão. O bibliotecário como um regulador ativo, um filtro intelectual, uma espécie de polícia da informação impressa para guiar o leitor na selva selvagem. Uma ideia que, mesmo sendo controversa, força a gente a pensar em como a gente lida com informação. E talvez o pensamento final para a gente levar daqui seja este. O Ortega, lá em 1935, olhou para a explosão do livro impresso e propôs que uma profissão específica, organizada pela sociedade, assumisse a tarefa gigantesca de filtrar e dar sentido àquela selva. Uma tarefa hercúlea mesmo. Hoje, a gente encara uma selva digital que é infinitamente maior, mais densa, mais complexa, onde informação, desinformação, entretenimento, comércio, tudo se mistura de um jeito caótico. A questão que fica é: quem ou o que está assumindo ou deveria assumir essa missão essencial de filtrar, organizar, hierarquizar e guiar no século XXI? E com base em quê? Pois é. Quais são os critérios usados nessa filtragem? Quem define esses critérios? E quais as implicações éticas, sociais, políticas dessa nova forma de regular o fluxo do conhecimento e da comunicação humana? O Ortega nos deixou a pergunta sobre a biblioteca. A nossa pergunta hoje é sobre o próprio tecido da realidade informacional em que a gente vive.